Certo, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. É muito bom ter todo mundo aqui para mais uma exploração profunda do texto original. Hoje a gente vai entrar numa das passagens mais dramáticas, misteriosas e, honestamente, impactantes de todo o material bíblico. O cenário está montado no capítulo 8 do livro do Apocalipse. E olha, se a gente acompanhar a narrativa até esse ponto, as coisas já estão num nível de intensidade absurdo. As 4 primeiras trombetas já tocaram, a terra, o mar, a água doce e o próprio céu já sofreram impactos colossais. E aí, de repente, depois de toda essa agitação, algo completamente diferente e totalmente inesperado corta a narrativa. Não é mais um anjo tocando trombeta. O texto dá uma pausa abrupta para introduzir uma voz, uma presença que atravessa o céu de um jeito muito formidável. Vamos ver exatamente o que a fonte diz. O relato diz o seguinte: Vi uma águia voando pelo meio do céu, e ela dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das trombetas que ainda vão tocar. Sabe o que é realmente fascinante nessa citação? É o peso absoluto que ela carrega. Como a gente acabou de ver, a narrativa descreve a criação inteira já tremendo sob o impacto de 4 eventos gigantescos. Mas aí, essa águia, que é um mensageiro bem singular, simplesmente interrompe a sequência cósmica para anunciar algo de arrepiar. Ela está dizendo que o que passou não é o pior. O pior ainda está por vir. É uma interrupção na estrutura do texto que muda completamente o tom de tudo que a gente leu até agora. E a mensagem usa apenas 3 palavras extremamente incisivas. Ai, ai, ai. Lá no grego original a palavra é oai. É basicamente uma onomatopeia, sabe? Aquele som gutural de lamento e pavor bem profundo. Isso não é só um eco poético ou um errinho de repetição da escrita, de forma alguma. Tem um peso espiritual gigantesco aqui. O autor do texto, João, quer que quem está lendo sinta a gravidade visceral desse momento. A cadência e o ritmo dramático da visão param de vez para focar nessas 3 exclamações, que são curtas, mas muito pesadas, preparando o terreno para as consequências que estão chegando. Então, a grande questão que fica é: quem é esse mensageiro afinal? Por que uma águia? A fonte não traz essa figura por acaso. Pensa só, primeiro, ela está posicionada bem no meio do céu. Dentro dessa narrativa, isso significa que ela está num ponto de visibilidade e de audição absolutas. A mensagem dela simplesmente não tem como ser evitada, cobrindo todo o horizonte. Segundo, ela fala com autoridade. Não é como alguém que está ali só sugerindo uma ideia, mas sim decretando um fato. E em terceiro lugar, a missão central dessa águia é anunciar juízo. É uma portadora de um aviso formidável. Mas para a gente entender a fundo a identidade e de onde vem toda essa autoridade, a gente precisa dar um passo atrás e voltar para uma visão anterior dentro do próprio livro. E a conexão interna que o texto faz é simplesmente brilhante. Quando a gente volta lá em Apocalipse 4, o relato descreve 4 seres viventes que ficam extremamente perto do trono divino. E olha que detalhe interessante, um deles tinha exatamente a aparência de uma águia. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a voz da águia representa o governo e autoridade do próprio Deus na visão de João. Esses seres estão intimamente ligados à presença divina descrita no material. Ou seja, não tem nada de aleatório nisso. Essa voz misteriosa rasgando o céu não é um fenômeno natural qualquer dentro da história. Ela vem direto da presença e da autoridade do governo divino, o que garante totalmente a autenticidade e, claro, o peso enorme do que ela está prestes a declarar. Bom, o núcleo de todo esse anúncio está justamente na palavra ai. Hoje em dia a gente usa isso o tempo todo, né? É só bater o dedinho na quina do móvel que a gente solta um ai. É uma expressão de dor, mas o conceito bíblico vai muito, muito além disso. É um anúncio formal de juízo. Ele indica que um limite divino foi atingido e que consequências são iminentes. Não é só a dor pela dor. É a declaração literária e teológica de que uma linha divisória foi traçada, é o divino comunicando através da águia: olha, chegamos no limite. A partir de agora, a consequência é direta e incontornável. Para a gente ter uma noção real da seriedade dessa declaração, dá para rastrear os precedentes históricos espalhados por todo o texto bíblico. Lá em Isaías 5, por exemplo, os ais são declarados contra quem vive na injustiça, a galera que chama o mal de bem. Em Amós, o aviso é contra aquela falsa segurança. Já em Miqueias, o ai cai sobre o mal planejado. Em Zacarias, atinge em cheio uma liderança corrompida. E até o próprio Jesus, no relato de Mateus 18, adverte sobre os ais causados pelos escândalos. E o que todas essas referências deixam super claro pra gente, que o ai sempre começa antes da punição cair. Ele mira no comportamento humano, naquele declínio moral, sabe? Funciona literalmente como uma sirene de alerta que toca por muito tempo antes do colapso inevitável. Só que no cenário do capítulo 8, a dinâmica ganha uma escalada dramática.
A grande virada do texto é que essa águia não tá mais voando para dar um conselho amigável do tipo, gente, vamos mudar de rota. Não mesmo. Esse voo solitário no meio do céu com aquela voz de trovão serve para atestar uma coisa: o limite foi ultrapassado. Aquela sirene de alerta que soou através dos profetas durante séculos, agora esgotou o seu tempo na narrativa. A represa rompeu de vez. E qual vai ser o resultado de ter ultrapassado esse limite? A dimensão dessa consequência se resume a um número 3. Aqueles 3 ais verbais que a águia anunciou não são um floreio poético para deixar o texto bonito. Eles são um mapeamento matemático exato do que ainda falta na visão de João. Eles correspondem de forma implacável às 3 trombetas que ainda restam tocar. Porque das 7 trombetas totais do livro, 4 já trouxeram desastres inimagináveis. Faltam 3. E a fonte original não deixa a menor dúvida de que essas 3 finais vão ser de uma categoria totalmente diferente e muito mais aterrorizante do que as 4 primeiras. Vamos entender exatamente o porquê dessa diferença. Até esse ponto exato da narrativa, o juízo das 4 primeiras trombetas foi focado na criação. Árvores, água, sol, lua. E a grande verdade sobre a humanidade descrita ali é que, quando a natureza sofre impacto, o ser humano sempre dá um jeito de se adaptar. Constrói abrigos, inventa novas tecnologias para contornar o problema, certo? Mas a mudança de paradigma dessas 3 trombetas finais vira o foco diretamente para o ser humano. Quando a humanidade vira o alvo direto e pessoal na história, essa nossa capacidade de adaptação desaparece. O texto indica que, nesse ponto, acabaram os abrigos. Simplesmente não tem como ignorar o que está acontecendo. Então, a mensagem da águia condensa toda a narrativa em 2 passos lógicos que não dá para separar. Passo 1. O tempo de alerta, aquele período enorme descrito nos textos antigos onde os profetas tentavam chamar a atenção das nações, ele está se esgotando rapidamente. E o passo 2. O tempo de resposta, que é o momento no clímax do livro onde a fatura do comportamento humano finalmente está batendo a porta. Essa transição entre o alerta e a resposta é justamente o que torna a literatura dessa passagem tão sombria, tão solene e tão rica dramaticamente. O jeito que a narrativa constrói esse aviso coloca quem lê diante de um espelho. A grande pergunta que ecoa do texto através de todos esses milênios é esta: a humanidade está ouvindo ou ignorando? O texto bíblico não deixa nenhum espaço para ficar em cima do muro nessa construção literária. Aquele silêncio gigante antes do desastre é, na verdade, um momento concedido para que uma posição seja tomada. A voz da águia dentro do relato é tão alta que ninguém pode levantar a mão e dizer que não sabia. A tragédia se consolida quando as figuras da história simplesmente escolhem seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, ignorando todos os avisos. E isso leva a gente à conclusão mais inescapável e instigante desse material. Durante incontáveis gerações narradas na Bíblia, a paciência foi a grande marca registrada. Avisos e mais avisos antes das piores crises estourarem. Mas a mensagem trazida por essa águia traça uma fronteira muito clara no tempo da profecia. Ela alerta que vai chegar o ponto em que a história faz uma curva que não tem volta. E quando essa curva for feita, a era dos grandes avisos vai acabar. O que vai restar, de forma absoluta, é apenas o cumprimento daquilo que foi prometido. É essa constatação pesada de que os simbolismos viram realidade pura na narrativa que deixa aquela pulga atrás da orelha sobre como as pessoas reagem quando se chega no limite. É muito assunto para refletir, não é verdade? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise detalhada com a gente. Até a próxima!